Olá a todos, meu nome é Alagoinhas e sejam muito bem-vindos ao canal Itamate, um canal feito por alunos do ITA com o objetivo de disseminar o conhecimento matemático universitário de maneira gratuita aqui na plataforma do YouTube. Bom, nosso projeto é resolver a prova da online de 2023 e no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão de número 23. Então vamos para a leitura. Uma capivara se locomove às margens do rio, que estão cobertas de lama. A lama fica mais pegajosa quanto mais próximo do rio, de modo que, a cada instante, a velocidade da capivara é diretamente proporcional à sua distância ao rio. Ou seja, o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a minha velocidade ela é da seguinte maneira: d vezes k. Como a gente vai usar um plano cartesiano, eu vou dizer que o meu d, que é a distância dele às margens do rio, vai ser y, né? Então vai ser y vezes k, né? Suponha que, no modelo do plano R2, o rio se encontra sobre o eixo x, né? Então, o rio seria isso aqui, essa margem do rio, né? E que a capivara quer ir do ponto 0,2 ao ponto 1 raiz de 3, utilizando um dos dois trajetos. O primeiro ele vai em linha reta, de um ponto a outro, e o outro ele vai com uma circunferência, com o centro na origem 0, 0, que liga os dois pontos, né? O 0,2 e 1 raiz de 3. A razão entre os tempos gastos para percorrer os trajetos L e C nesta ordem é... Bom, vou apagar isso aqui para poder aqui a gente fazer contas, né? Mas só para a gente entender o que está acontecendo, eu vou mostrar aqui a figura, né? Então, ele está no ponto 0,2 e quer ir para o ponto 1 raiz de 3. Ou ele vai reto, ou ele faz esse arco de circunferência, né? E vai ter diferença de caminho, né? Tipo, tanto o tamanho do caminho, né? Quanto a velocidade em cada instante, né? Porque aqui, veja que nesse ponto aqui, as alturas são diferentes, né? Apesar do x ser o mesmo, as alturas são diferentes. Se alturas são diferentes, então isso significa dizer que as velocidades são diferentes, né? Então vai ter meio que um contrapeso aí, né? Então o caminho de curva vai ser maior, mas a velocidade média dele vai ser maior também. Então é como se aumentou a distância, mas aumentou a velocidade. Então a gente vai ver como é que acontece com o tempo, né? E ele quer a razão entre os tempos. Então vamos calcular no primeiro caso. Bom, no primeiro caso a gente vai ter, deixa eu fazer mais bonitinho, né? A gente vai ter o seguinte: a gente vai ter esse carinha aqui. Oi. A gente vai ter o 2 e o 0 e o 1 raiz de 3. 1 e raiz de 3. Né? Bom, vamos supor que ele está no ponto bem aqui, que a gente vai chamar de x, y. Como ele é uma reta, x está em função de y linear, eles dependem linearmente um do outro, né? Então, qual vai ser a equação da reta, dessa reta aqui? Né? Vai ser y é igual a... O ponto que x é 0, toca no 2, então é 2. Como ele está descendo, então o x é negativo, então fica menos x vezes que fator? Bom, quando x é 1, o y é raiz de 3. Então, quando x é 1, y é raiz de 3. Então, raiz de 3 igual a 2 menos ax, né? Então, o meu A é 2 menos raiz de 3. Bom, só verificando, né? Quando x é 2, perdão, quando x é 1, aqui vai dar raiz de 3. Quando x é 0, o y dá 2. Então, esse é a relação entre x e y. Bom, como a velocidade está em função de y, eu vou escrever x em função de y, para poder não depender da variável x, né? Então, eu vou passar esse x para lá, o 2 para lá, então fica que x é igual a 2 menos y sobre 2 menos raiz de 3. Bom, eu vou querer tirar essa fração daqui, né? Porque complica um pouco. E facilita também porque, olha que legal, 2 menos raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3, racionalizando, né? Vai dar 4 menos 3, que dá 1. Opa, então dá um número legal, né? Fica 2 menos y
2 mais raiz de 3. Esse é meu x. Veja aqui, quem é o v? O v, ele está indo em linha reta, né? Então, o direcional dele é durante essa reta. E v a gente pode escrever como sendo dz sobre dt. Eu vou passar o t para lá e o y vezes k para cá. Então, eu vou ter aqui o seguinte, que dz... Perdão, dz não, dt, né? dt é igual a dz sobre y vezes k. Mas quem é z? Z é a posição que ele está, contando a partir daqui, né? Então, a variável z, é a distância entre o ponto que ele está e o ponto 2, 0. Então, quem vai ser z? Z vai ser igual a raiz quadrada do ponto y menos o y desse cara, que é 2, então fica y menos 2 ao quadrado, mais o ponto x menos o ponto x desse, só que o ponto x desse é 0, né? Então fica x menos 0. Mas quem é x? É 2 menos y vezes 2 mais raiz de 3. Então fica 2 menos y, 2 mais raiz de 3. Tudo isso aqui ao quadrado. Veja que como o y sempre vai ser menor que 2, e esse cara aqui é igual a esse cara aqui, né, porque está ao quadrado, e eu vou puxar ele para fora. E o z é positivo, então eu vou escrever assim, eu vou puxar para fora dessa maneira, 2 menos y. Aqui sobrou 1, né? E aqui sobrou 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Só que 2 mais raiz de 3 ao quadrado é 4 mais 4 raiz de 3 mais 3. Nossa, tá bem feia a minha letra, mas aqui é 1 mais 4 raiz de 3 mais 3. 1 mais 4, 5 mais 3, 8. Então, isso aqui é 2 menos y. Então, aqui é raiz de... Bom, fica 1 mais 4, 5 mais 3, 8. Fica 8 mais 4 raiz de 3. Eu vou puxar o 4 em evidência e raiz de 4 é 2, né? Então, fica 2 vezes o que está dentro. 2 vezes o que está dentro. Então, é 2 mais raiz de 3. Tá? Esse é meu z. Só que eu não quero z, né? Eu não quero descobrir o valor de z em função de y. Bom, eu quero inicialmente, mas o que eu quero é colocar dz. Quem é dz? Bom, vou diferenciar, né? Então, dz é quem? dz vai ser... Esse cara aqui vezes esse não é uma constante, né? Então, a diferencial dele é 0, né? Mas esse cara aqui, a diferencial dele é dy, né? Então fica menos dy vezes 2 raiz de 2 mais raiz de 3, né? Então, dz é isso. Opa, então eu vou substituir lá. Vamos para a próxima página. Aqui eu vou apagar só para a gente ter mais espaço. Aqui foi só para ilustrar, né? Então, só copiando o que eu escrevi, dz é isso, eu vou jogar lá, né? Então, dt é igual a menos dy vezes 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 3 sobre y vezes k. Y vezes k. Bom, são integrados dos lados, onde o início e o fim, aqui, essa integral de t vai dar tempo final menos tempo inicial, que é ΔT. E esse cara aqui vai dar o quê? Esses caras são constantes, né? Então eu posso botar para fora. Então fica 2 raiz de 2 mais raiz de 3 sobre k. E a integral, vezes a integral, de... Bom, inicialmente o y é 2 e no final o y é raiz de 3, né? De menos dy sobre y. Bom, esse menos só quer dizer que enquanto o y diminui, o tempo aumenta, né? Então, veja que esse y está diminuindo, né? Então, é só fazer o ln normal e inverter. Então, isso aqui dá 2, porque a integral de dy sobre y
é o ln, né? Então fica 2 mais raiz de 3 sobre k vezes ln do 2 sobre ln 3. Fica ln 2 sobre 3 não, né? Raiz de 3. Raiz de 3. Olha que legal. Esse 2 aqui, que estava aqui fora, eu vou colocar aqui para dentro para poder ser ao quadrado, né? Então, fica raiz de... Então, delta T1, né? Que é o primeiro caso. Raiz de 2 mais raiz de 3 sobre K ln de 4 sobre 3. Isso aqui é bem interessante para poder a gente só enxergar melhor, né? Bom, o próximo é... Eu vou fazer o seguinte, o próximo. Bom, esse é o delta T1, né? Agora a gente vai calcular o delta T2 agora. Bom, o próximo, ele é um arco de circunferência. Bom, vamos supor que ele está na posição XY, né? Está na posição XY. Bom, eu vou olhar essa variável θ aqui. Bom, o Z é quanto ele percorreu, né? Lembrando aqui, só rapidão, essa relação aqui, ela não muda independente dos casos, né? Isso é uma relação que está relacionada com a velocidade, né? Então, eu posso dizer que dt é dz sobre y vezes o k. Isso aí não muda. Quem vai mudar agora é o z, onde o z é quanto ele percorreu, né? E como o raio é 2, que ele fala que o raio é 2, né? Como o raio é 2, o quanto ele percorreu, ou seja, z, vai ser θ vezes o raio. Então fica 2θ. Então dz é 2dθ. Beleza? Isso aqui eu vou deixar guardado. Isso aqui eu deixo guardado. Agora vamos calcular quanto é que vale y em função de θ, né? Que é y? Y é essa alturinha aqui. Opa, mas se isso aqui é 90 graus, eu tenho um ângulo θ e eu tenho hipotenusa, então eu tenho uma relação entre θ e y. Cosseno θ é igual a cateto adjacente, que é 2, sobre hipotenusa. Perdão, cateto adjacente, que é y, sobre hipotenusa, que é 2. Então, y, olha que legal, y é igual a 2 cosseno θ. Pô, que massa, velho. Então, eu vou substituir esses dois na minha função. Então, dt é igual a... Quem é dz? É 2dθ sobre y, que é 2 cosseno θ, vezes o k. E esse 2 vai embora, e aí eu integro de novo. A integral de dt com tempo inicial menos o tempo final é delta t2. E aí eu vou ter o k é constante, eu tiro da minha integral. Aí eu vou ter integral de dθ sobre cosseno θ. E aí essa integral eu vou abrir um adendo para mostrar como é que ela funciona. Mas aí vocês vão ver que como ele vai até a posição 1, raiz de 3. Esse θ aqui vale 30, né? Porque um lado vale raiz de 3, outro lado vale 1 e a hipotenusa vale 2. Então, cosseno θ é raiz de 3 sobre 2 e seno θ é 1 sobre 2. Então, esse θ aí tem que ser 30 graus. Então, ele começa no zero, né? Que ele começa assim, e ele abre para 30 graus. Então, é 30 graus. Né? O certo era colocar, em vez de 30 graus, colocar em pi, mas em formato de pi, mas não estou muito afim não. Enfim, mas aí como é que a gente faz essa integral, né? A integral da secante de θ. Bom, vou abrir aqui um adendo, e isso aqui é uma coisa muito legal que vocês têm que ter em mente, e é uma sacada genial. Bom, a integral de... Deixa eu colocar em vermelho aqui para poder fazer anotações. A integral de dθ sobre cosseno θ, né? Ou seja, a integral da secante, no intervalo de A e B, a gente vai fazer o seguinte. Bom, eu vou multiplicar por 1. Quem é 1? É secante θ mais tangente θ sobre secante θ tangente θ mais tangente θ. Ou seja, esse corta com esse, eu estou multiplicando por 1, não estou mudando, alterando a minha função. Interessante. E aí, olha que legal. Esse cara aqui, quando eu multiplicar o cosseno θ, né? Cosseno θ, 1 sobre cosseno θ, vai ser secante θ, né? Então, multiplicando secante θ por secante θ mais tangente θ, fica secante ao quadrado θ mais tangente θ, secante θ, sobre secante θ mais tangente θ. Aí você pensa, pô, mas o que é que eu faço agora? Bom, vamos chamar
esse cara aqui de baixo de y. Vocês vão por quê? Qual jogadinha tem interessante? Bom, estou dizendo que y é secante θ mais tangente θ. Vamos diferenciar y. Bom, a diferencial de y é diferenciar secante θ mais a diferencial de tangente θ. A diferencial de secante θ é 1 sobre cosseno θ, fazendo a regra da função, da fração de funções, né? É a derivada do primeiro, que é zero, menos a derivada do de baixo, então é derivada de cosseno θ menos seno θ, então fica menos seno θ, então fica seno θ, sobre a função de baixo, que é cosseno θ, ao quadrado, então fica seno θ sobre cosseno ao quadrado θ, que é a mesma coisa aqui, tangente θ vezes 1 sobre cosseno θ, que é secante θ. Então, eu não vou escrever isso porque diferenciar não é um problema, né? O problema é a sacada. Estou só me ilustrando que essa conta aqui é bem de boa de fazer, né? Então, a diferencial de secante θ é tangente θ vezes secante θ vezes dθ. A diferencial de tangente θ é só fazer a mesma regra que eu usei, só que agora tem seno em cima, né? Então, fazendo as contas, vocês vão ver que vai dar um secante ao quadrado θ vezes dθ. Mas olha que legal, vou puxar o dθ para cá, e eu tenho secante ao quadrado, que é esse cara aqui, e tangente θ secante θ vezes dθ. Isso é igual a dy. Mas quem é esse cara aqui? Oh, esse cara aqui a gente conhece. A gente já viu ele. Onde? Olha ele bem aqui, ó. Vou até pintar de verde. Olha ele bem aqui, ó. E ainda aparece o dθ aqui do lado. Então tudo isso aqui, ou seja, tudo que está lá em cima é o próprio dy. Então, dy. E o que está embaixo não era, eu não tinha chamado de y, né? Então fica dy sobre y. Ou seja, essa integral a gente conhece, é o ln. Né? Então a integral de a até b de dy sobre y é ln do y variando de cima a baixo. Né? Aqui eu coloquei a e b, mas perdão, né? Tipo, eu teria que escrever o correspondente do y, né? Só uma correçãozinha aqui para não passar batido, né? Mas aí eu escrevi certinho aqui. Então, é o y final, que é a secante θ mais tangente θ, né? Com variando de A a B, né? Então, essa é a integral, né? Essa aqui é a integral de secante θ dθ. E onde é que a gente vai usar isso? Bem aqui, ó. Olha a integral bem aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual lá. Deixa eu usar azul agora. Como se tivesse agora outros mundos, né? 1 sobre k vezes ln da secante θ, secante final, que é 30, mais tangente final, que é 30, sobre secante inicial, que é 0, mais tangente inicial, que é 0. Né? Bom, secante 30 é 1 sobre cosseno 30, e cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2, então fica 2 sobre raiz de 3. Tangente 30 é 1 sobre raiz de 3. Secante 0 é 1 e tangente 0 é 0. Então, isso aqui vai dar 1 sobre k ln de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 3. Fica 3 sobre raiz de 3, que é raiz de 3. O que ele quer? Ele quer a razão entre ΔT1 sobre ΔT2. Isso aqui vai ser igual a... Bom, o de baixo é quem que a gente achou? 1 sobre k ln raiz de 3. 1 sobre k ln raiz de 3. E o outro é tudo isso aqui. Então, vou ver se eu decorei. Tá. E o de cima é raiz de 2 mais raiz de 3 vezes ln, 1 sobre k, ln de 4 terços. Tudo bem? E esse 1 sobre k vai embora. ln de 4 terços. Esse cara aqui eu vou tirar a raiz. Vocês vão ver por quê. Eu vou colocar aqui para fora. ln de 4 terços sobre ln de 3, a gente pode escrever como? Só escrever o resto das expressões. Isso aqui pode escrever como ln de 4 terços. Perdão, ln não. Log de 4 terços na base 3. Né? É mudança de base. E esse cara aqui, esse 1 sobre 2, ele sobe como 2, né? Então fica
duas vezes tudo isso. Então, vou apagar aqui, duas vezes tudo isso. Esse 2 eu vou jogar lá para dentro. Vai ficar raiz de 4, perdão, 4 não. Vai ficar raiz de 8 mais 4 raiz de 3 vezes log de 4 terços sobre 3. Por que eu estou fazendo isso? Bom, vamos analisar aqui as alternativas. Veja que a única que tem esse log de 4 terços na base 3 é a letra B. Então a gente já podia marcar a letra B, né? Mas aí ele multiplica por isso, né? E aí a gente tem meio que uma jogadinha de contas, né? Que esse cara, olha que legal, é raiz de 6 mais raiz de 2 ao quadrado. Vai dar 6 ao quadrado, é raiz de 6 ao quadrado, dá 6, mais 2 dá 8. Duas vezes raiz de 2 vezes raiz de 6 dá 4 raiz de 3. Então, dá bonitinho. Então, log de 4 terços na base 3, então delta T1 sobre delta T2 é igual a raiz de 6 mais raiz de 2 log de 4 terços na base 3. Show de bola? Então, temos aí a nossa solução feita. E então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, tenham entendido a resolução. E o principal que vocês têm que levar dessa questão é a integral da secante θ, né? O resto é mais um formalismo algébrico, né? De você entender, interpretar a questão, porque ela é um pouco interpretativa, né? E saber que tem que integrar no z, né? O quanto ele anda. Então, isso é bem importante. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.